Eu gostaria de iniciar a segunda parte da nossa reunião de hoje, passando já a palavra para o novo diretor-geral, o Américo Martins, que tem... Gente, eu pediria atenção de todos, por favor. Tem muita conversa paralela aqui e a gente não vai se acertar. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Américo Martins, que tem vários informes, vários anúncios para fazer para a gente, importantes. Então, eu passo direto a palavra para ele, por favor. Américo. Ai, gente, por favor. Gui, não está ligado aqui, por favor. Está desligado o microfone. Olá, muito bem, agora sim. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, presidente, muito obrigado, conselheiros, muito boa tarde. Eu tenho vários informes a passar, mas acho que, como a gente combinou, vamos centrar, neste momento, acho que nos dois mais importantes, e depois vou, no final da reunião, quando tivermos os informes da direção, que são informes mais rápidos, aí eu me concentraria em dar um update em tudo que está acontecendo em várias áreas aí, tanto de programação como de estrutura, como foi levantado. Primeiro anúncio aí que eu gostaria de fazer, primeiro informe, é uma coisa que eu acho que vai ajudar muito na relação entre a direção geral e toda a diretoria da IBC e o Conselho Curador. Desde que eu cheguei aqui, eu assumi a direção geral agora em fevereiro, mas desde dezembro, como diretor interino da DICOP, eu fiquei analisando vários pontos da empresa, e um deles, em especial, a relação entre a direção e o Conselho Curador. E como em outros pontos da empresa, eu acho que a gente precisava fazer do ponto de vista da direção, fazer vários ajustes para melhorar o nosso relacionamento e nossa comunicação com o Conselho. E eu achava que precisávamos ter uma pessoa reportando à direção que tivesse a missão de ficar pensando 24 horas por dia, todo santo dia da semana, sobre as demandas do Conselho Curador, como melhorar o relacionamento com o Conselho Curador, como a gente atender claramente, diretamente, rapidamente as demandas do Conselho e, em certa medida, da ouvidoria também. Fico feliz de saber que a ouvidora Josete já percebeu algumas mudanças aí nesse processo, com muita ajuda do Nelson, que andou pedindo a todos os diretores também para melhorar esse envolvimento com a ouvidoria. E eu cheguei à conclusão que eu precisava de uma pessoa de bastante peso, de muito conhecimento da comunicação pública, para ser um interlocutor entre a direção e o Conselho. Isso, obviamente, complementando o trabalho que é feito hoje pela CSEX, a Silvia e o time dela, que eu acho que são muito competentes e fazem um excelente trabalho no dia a dia ali com o Conselho, mas eu queria alguém que tivesse um peso ali para discutir as demandas mesmo editoriais, todos os pontos que vocês reclamam, com muita razão, que a gente às vezes é lento para responder ou não responde claramente. E eu resolvi convidar o professor Lalo Leal, que está aqui presente, para ser esse interlocutor da direção-geral e de toda a diretoria com o Conselho. Então, ele vai ter esse papel de tratar o Conselho e as demandas do Conselho com muito carinho, dar andamento a todas essas demandas, tentar acelerar as coisas, representar a direção-geral nesse relacionamento com o Conselho, internamente dentro da direção, e eu espero que isso seja um grande avanço nessa nossa relação com o Conselho. Eu posso pedir para o Lalo falar duas palavrinhas só para ele. Todos aqui devem conhecer o Lalo, ou a maior parte já conhece, mas eu gostaria que ele falasse rapidamente. Eu vi ele aqui, mas não sabia que era ele. Que boa surpresa. Não, eu queria te parabenizar pela escolha, América. Realmente foi cirúrgica. Olha, bom, boa tarde para quem não cumprimentei. João Jorge não tinha visto ainda. Eu concordo tudo com a América, menos a questão do peso. Eu estou numa nutricionista, eu garanto que talvez até a fim do meu trabalho aqui eu esteja com menos peso, viu, Américo? Olha, eu quero agradecer muito o convite. Para mim é uma nova oportunidade de colaborar um pouco mais com essa empresa que eu vi nascer, né, naquele grupo de trabalho que foi formado pelo Franklin Martins, no Palácio do Planalto, há alguns anos, né? Então, a minha relação é umbilical, né, com a EBC,
durante todo esse tempo, eu tive com vocês aqui a convivência com quase todos, né? Não sei se isso é bom ou ruim, porque é com quase todos, porque não chegaram os novos ainda, né, os conselheiros que já estavam aqui. Então, quase todos praticamente estavam aqui quando eu era ouvidor e participava das reuniões e tive a oportunidade, naquele momento, de colaborar, dentro das minhas possibilidades, para trazer as demandas da sociedade via ouvidoria para o Conselho. Agora, a função que o Américo me delegou, e eu agradeço muito o convite dele e do Nelson, é um pouco diferente. Na verdade, é fazer essa interlocução entre o Conselho e a diretoria e o Conselho. Quer dizer, é um trabalho de mão dupla, não é? E isso é fundamental, porque é preciso que as pessoas entendam melhor o papel do Conselho. Eu tenho dito e escrito repetidas vezes que, quando me perguntam, ou quando eu sou motivado a falar sobre o que é uma empresa pública e o que é uma empresa estatal de comunicação. E a minha resposta tem sido sempre a seguinte: todas as empresas, salvo engano, exceções raras, todas as empresas de comunicação públicas, elas são, em última análise, vinculadas ao Estado. A titularidade é do Estado, né? A BBC presta contas, não é, Américo? A BBC presta contas para o Ministério da Cultura, né, de Esportes, né, da Inglaterra. Então, não há como escapar, que essas empresas não nascem e se sustentam no ar. Elas têm algum vínculo e a titularidade é do Estado. O que faz uma empresa ter, mesmo com a titularidade do Estado, ser uma empresa pública? São justamente os mecanismos existentes internos para torná-la mais ou menos públicas. E quais são esses mecanismos? São os grupos de ouvintes, são as audiências públicas, é a ouvidoria e é o Conselho Curador. O Conselho Curador é a arma que a sociedade tem para fazer com que esta empresa não seja uma empresa estatal. Uma das armas, mas eu acho que é a mais importante. Eu disse isso no primeiro contato que eu tive com o Américo. Eu disse que o Conselho era realmente a arma mais importante, era o instrumento mais importante que a sociedade tinha para fazer da EBC uma empresa realmente pública. E eu acho que o Conselho vem fazendo isso. Eu acompanhei durante 2 anos intimamente como ouvidor, depois ainda vinculado de alguma forma através do programa Ver TV, acompanhando o trabalho do Conselho, e agora volto com esta missão que para mim é muito honrosa e atraente, porque é uma forma de eu tentar trazer um pouco dessa minha experiência para o Conselho e para a empresa. Eu quero também manifestar meu agradecimento à Ana Fleck, que se mostrou bastante aberta a esta nova participação minha no Conselho, e, na pessoa dela, eu agradeço a colaboração de todos. Claro que a minha interlocução será com a Ana Fleck, mas eu já conversei com ela e ela me deu assim, uma espécie de carta branca para que eu converse individualmente, se os conselheiros assim me permitirem, individualmente com cada um, na medida das necessidades e das demandas que surgem da sociedade através dos conselheiros. Então, eu podendo colaborar com isso, agilizar essa relação com a diretoria executiva, eu estou às ordens. Eu já pedi também todos os contatos de vocês e vocês serão chateados por mim na medida das necessidades que venham ocorrer. E com relação à diretoria executiva, eu também peço, né, uma colaboração e também me desculpo por talvez alguns contatos que eu venha a fazer com os diretores para agilizar realmente esse trabalho de interlocução entre Conselho Curador e diretoria. Mais uma vez, muito obrigado, e eu também me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer tipo de informação desse meu trabalho que vocês necessitem. Obrigado. Obrigada, Lalo. Muito bem-vindo. Acho que vamos ter uma interlocução muito produtiva, eu tenho certeza disso, então vamos construindo o nosso diálogo assim ao longo do tempo para ver como é que funciona melhor. Muito bem-vindo, tá? Américo, palavra sua. Muito bem-vindo mesmo, Lalo. Acho que a sua ajuda vai ser fundamental aqui para
melhorar o relacionamento em geral. Outro informe que eu queria dar, e com mais tempo do que os outros informes que eu darei no final da reunião, sobre várias coisas que estão acontecendo na IBC, é sobre uma demanda que surgiu na última reunião do Conselho Curador aqui, e que já vinha, na verdade, sendo debatida na empresa de alguma forma, que é com relação à Agência Brasil e o portal. Na ocasião da última reunião, vocês devem se lembrar, foi apresentada uma carta dos funcionários da agência, basicamente pedindo atenção à agência, fazendo vários apontamentos muito relevantes sobre o relacionamento da agência e do portal, especialmente, e demandando ali algumas questões. E como disse, essa é uma demanda que já vinha sendo discutida na empresa em várias instâncias, e eu acabei discutindo isso com muitas pessoas aqui dentro, e nós propusemos à última direção-geral uma mudança nos dois órgãos, na agência e no portal. Foi aprovado na direção-geral uma fusão, basicamente, entre a agência e o portal. A minha intenção com isso é criar um núcleo dentro da IBC de produção factual. Hoje o que acontece é que o portal, às vezes, duplica um pouco o trabalho da agência, a agência duplica um pouco o trabalho do portal. Em geral, a IBC acaba duplicando muitos trabalhos e não tendo exatamente a maior eficiência na apuração e produção de conteúdo. E depois, na distribuição disso, a gente acaba também fazendo uma distribuição, às vezes, complicada. Então, a gente está criando uma superintendência, a partir do fim da superintendência do Distrito Federal e do Centro-Oeste, na verdade, do Centro-Oeste e Norte, fim temporário. Então, nós estamos propondo uma mudança temporária de 3 anos com essa eliminação da superintendência por esse período, entendeu? Do Centro-Oeste e do Norte. E essa superintendência vai ser deslocada para tocar esse núcleo que está sendo criado, juntando a agência e o portal. Vão trabalhar de uma forma unificada. Eu fui atrás de vários modelos, já explico o que vai acontecer, por exemplo, com Tabatinga, que é de responsabilidade da superintendência. Eu fui atrás de vários modelos em várias empresas de comunicação sobre como fazer esse núcleo de produção do factual, núcleo de produção do dia funcionar. E eu encontrei um modelo numa casa que me é muito cara, e que é muito cara a televisão pública de forma geral, as empresas públicas de forma geral, que é a BBC. Na BBC, você tem o BBC News, que é a direção de jornalismo, você tem o BBC News Gathering, que é essa entidade que faz apuração o tempo inteiro e controla correspondentes, controla editores, controla especialistas em geral e faz a produção total. Inclusive, lá existe ainda um outro órgão, que é o Current Affairs, que é relacionado ao factual do dia também, mas não toca o dia. E essa entidade funciona muito bem, completamente em paralelo, mas em conjunto com o jornalismo. Então, nós estamos aqui determinando que a direção de jornalismo vai continuar dando as diretrizes gerais de para onde está indo o nosso jornalismo, quais são as linhas principais editoriais que a gente vai executar. E essa nova superintendência, que chama-se Superintendência de Agências e Novas Mídias, vai tocar essa produção factual no dia a dia. Nós vamos fazer algumas mudanças também no jeito em que a agência opera. Hoje, por exemplo, ela basicamente é um site em que toda a imprensa ou os cidadãos do Brasil inteiro têm que vir ao site para buscar as informações. Então, se você é um jornal do interior do Nordeste ou um portal relativamente pequeno em algum estado no Sul e você quer alguma informação da Agência Brasil, que eu acho que é a agência que tem maior reputação, a melhor reputação hoje no Brasil, você tem que vir à Agência Brasil. A gente não tem um sistema de distribuição do conteúdo da Agência Brasil. A gente não tem uma forma de disseminar esse conteúdo que, na frente, a gente quer que seja um conteúdo multimídia, no sentido da agência distribuir textos, distribuir fotos, distribuir áudio, como já faz hoje através da Rádio Agência, mas também distribuir os nossos vídeos do jornalismo. A gente não tem um mecanismo hoje de distribuição. Eu acho que isso, inclusive, altera um pouco a percepção que uma boa parte da mídia tem da agência. Porque, ao forçar que eles venham a nós, muitos deles já vêm a nós com uma característica ali de querer ver, aspas, posição oficial, por conta de históricos, etc. Eu acho que a minha intenção seria competir com uma grande Reuters da vida. A gente ser o grande, essa central de produção, essa agência, ser o grande ponto de referência para a mídia no Brasil
e fora do Brasil. Eu gostaria muito de, no futuro, claro, isso depende de recursos orçamentários, etc., a gente ter mais tradutores, inclusive jornalistas que façam material em espanhol e inglês, por exemplo, para a gente, de fato, competir com as grandes agências e ser o grande ponto de referência. Repito, a gente já é, na agência e no trabalho do portal, já somos, eu acho, a agência de distribuição com melhor reputação no mercado, mas a gente precisa atuar mais como uma agência mesmo. O pessoal do portal, obviamente, vai fazer parte dessa estrutura. Acho que a gente ganha agilidade com isso, a gente ganha em produção multimídia, a gente ganha em eficiência. Não vamos ter mais vários repórteres, por exemplo, cobrindo uma mesma história sem ter uma coordenação centralizada. Eu fiz a gente apresentou isso na Direx. A superintendência antes. A superintendência do Distrito Federal, do Centro-Oeste e do Norte fica extinta por esses 3 anos, é um prazo de 3 anos do regimento interno que nós estamos colocando, para depois voltarmos com essa superintendência num outro momento. E a questão de Tabatinga, que é muito específica, porque estão muito longe, até isolados, nós vamos ter uma pessoa atrelada à direção-geral, cuidando especificamente de todos os assuntos de Tabatinga. Os outros assuntos aqui da sede Brasília já estão, de alguma forma, distribuídos, eles nunca chegaram a ser completamente distribuídos para a superintendência, então vão continuar nas áreas que vinham tocando, DIAF, diretoria-geral, etc. A gente, nos últimos dias, Nereide e eu, passamos pela agência, pelo portal, pelas várias unidades, pela própria superintendência, pelas várias unidades, explicando essa junção, explicando como vai funcionar organicamente, qual é o objetivo final de transformar essa operação em uma operação multimídia, que distribua todo o nosso conteúdo para todo mundo, não só para o cidadão diretamente através do site, mas através da mídia inteira. Acho que isso vai ter um impacto positivo muito grande para a gente, na mídia em geral. E eu fiquei muito satisfeito, fiz várias reuniões com funcionários da agência em São Paulo, Rio, Brasília, e fiquei muito feliz com o resultado, com a resposta dos funcionários. Uma outra coisa importante que eu anunciei, que é não só esse reforço no topo da estrutura da agência e do portal, né, que a gente, em algumas reuniões, chegou até a fazer uma analogia com o corpo humano. A gente estava arrumando a cabeça de um siamês, são 2 estruturas, a agência e o portal, que são completamente ligados já hoje, mas atuam como siameses completamente independentes, às vezes um agredindo o outro, inclusive, ou procurando ir para lugares diferentes. Então, a gente está centralizando a operação disso, essa superintendência vai responder diretamente à direção-geral, e eu não poderia dar, desde o começo eu digo que a agência e o portal tem que ser, essa central de produção tem que ser o coração da nossa operação, eu não podia dar um sinal mais forte disso do que fazer a superintendência responder diretamente à direção-geral, claro que com linhas pontilhadas, a DICOP, que está nos cedendo o portal, e especialmente a direção de jornalismo que está nos cedendo a agência, porque, como já disse, eles vão dar a linha geral, tanto no jornalismo como no conteúdo, outro que não seja jornalismo, através da DICOP. E, além disso, eu consegui 8 vagas dentro da direção-geral, que vão ser destinadas à agência, para a gente ser, de fato, uma agência Brasil. Uma das grandes críticas que a gente faz, eu acho que é absolutamente correta, da mídia comercial, é que ela só cobre, basicamente, o eixo São Paulo, Rio e Brasília. E hoje a agência, infelizmente, só tem suas centrais de produção em São Paulo, Rio e Brasília. Então, a gente quer espalhar esses 8 correspondentes. Muito provavelmente não conseguiremos fazer os 8 correspondentes imediatamente, por uma questão de não termos, possivelmente, número de candidatos suficientes aprovados em concurso. E nós queremos espalhar esses correspondentes por várias unidades da federação, para a gente ter uma cobertura nacional. E a minha ideia é fazer isso também atendendo a uma demanda dos funcionários, e eu acho que é uma questão correta, querer fazer tudo isso por PSIs, e minha ideia é que a gente coloque esses correspondentes dentro das emissoras públicas da nossa rede. Então, tem uma pessoa, por exemplo... Conselheiro, PSI é processo interno. Processo interno de seleção, ou seja, não vou contratar gente lá no determinado estado ou trazer outras pessoas, nós vamos fazer um processo que eu quero, inclusive, que seja de 1 ano, renovável por mais 1 ano, se todo mundo estiver feliz, para que várias pessoas tenham a oportunidade de ser correspondente e, obviamente, crescer profissionalmente. Se a gente for fazer, como espero, com as emissoras da rede pública, a gente vai ter pessoas nossas sentadas ali dentro da TV Minas, por exemplo, e espero que no futuro, gente da TV Minas aqui, vai aumentar a nossa parceria, até fisicamente, a nossa proximidade com eles.
No futuro, adoraria, e a gente não tem agora nem recursos, nem a rede de proteção suficiente para ter mais correspondentes internacionais, por exemplo, no mesmo esquema. Adoraria ter gente nossa sendo correspondente na América Latina, por exemplo, baseado nas emissoras públicas da América Latina, na China, na CCTV. Então, que isso também reforça parcerias. E eu fiquei muito feliz, especialmente com essa possibilidade de criar esses correspondentes em determinados estados e aumentar a nossa cobertura e, de fato, ser uma agência nacional. E eu fiquei muito, muito feliz, como disse aí brevemente, com a reação dos funcionários, que me entregaram uma carta. Eles, logo depois daquela carta que foi entregue aqui durante o Conselho, eles começaram vários debates internos, especialmente na agência, mas também no portal, e tinham proposto outras cartas com várias sugestões. E eu fiquei muito feliz de receber em São Paulo, anteontem, uma carta aqui de 5 páginas deles, em que, basicamente, eles apoiam todas essas medidas. Eles apontam claramente que nós temos vários problemas a serem resolvidos, de TI, já discutimos aqui internamente, na manhã, vários problemas que precisam ser resolvidos, e, de fato, isso precisa ser resolvido. É uma outra coisa que eu acho que a junção do portal vai dar mais musculatura para isso. Eles apontam várias coisas que a gente ainda vai ter que resolver, e nós vamos ter várias outras reuniões para implementar isso, os detalhes disso, mas, de maneira geral, eles foram receberam de forma muito positiva. Se vocês me permitem ler aqui rapidamente, eles dizem que suas ideias, é uma carta endereçada a mim, mas a direção geral, de forma geral, suas ideias têm o apoio dos assinantes dessa carta, que são os repórteres da Agência Brasil, que elas consigam avançar e favoreçam a produção de um jornalismo público de qualidade, independente e que dê voz à sociedade e informe o cidadão. Eles pedem mais investimento, eles fazem várias observações sobre outras coisas, mas eles também são muito positivos com relação a essa fusão com o portal. A aproximação com o portal é essencial para derrubar muros construídos pela própria empresa ao longo dos últimos anos. A sinergia será boa para todos. Então, fiquei especialmente feliz de estar atendendo as demandas do Conselho, estar dando um passo, acho que, vigoroso para frente, no sentido de criar essa central de apuração, que vai facilitar muito o nosso dia, e de também estar atendendo parte das demandas dos funcionários, embora reconheça que temos muitas coisas, tanto que são uma carta de 5 páginas que a gente vai ter que atender ao longo do tempo. É isso. Não sei se o Nelson queria Muito obrigada, acrescentar alguma coisa. Américo. Eu não preciso nem perguntar quem quer falar. Conselheira Eliane. Conselheira Rosane. Então, de fato, tem eu fiz uma rodeia com os trabalhadores para avaliar também o impacto da notícia, né? Assim, fiz especialmente ontem uma reunião entre os trabalhadores do portal e organizamos, assim, viabilizamos uma visita do portal à agência, e de uma maneira geral que tem de fato isso mesmo, assim, tem um olhar positivo em relação a esse desejo, né, de ter relevância e importância e, em suma, o direito de sonhar com uma EBC mais pública, e isso tem um retorno, de fato, que é bastante positivo, mas quero reiterar que também sobram muitas dúvidas e muitas questões. Então, para além da carta do pessoal da agência que o Américo recebeu, tem também o pessoal do portal, só ali, numa conversa rápida, elencou 22 questões. Eu queria colocar, então, assim, entre algumas dúvidas, eu acho que tem algumas preocupações que já precisam ser colocadas, como, por exemplo, a gente tem um novo concurso público para acontecer no segundo semestre, previsto. Então, assim, que com uma reformulação dessa, a gente provavelmente vai precisar mexer na estrutura e vão surgir demandas, enfim, que esse concurso seja adequado já a esse novo formato, né, para que a gente possa atender de novo, que o administrativo aqui esteja pensando junto com a comunicação. Sobram dúvidas em relação à questão multimídia, né, do trabalho multimídia, como é que fica essa questão da sobrecarga, para que não seja uma multimídia. Eu usava uma expressão assim, né, que é do cabo ao rabo, geralmente é só lá na ponta, né, que fica, a multimídia nunca vai pelo cabo, assim, né, as redações não são pensadas, multimídia geralmente sobrecarrega a pessoa que está lá na ponta, na rua, então é uma reivindicação, um cuidado. Tem uma dúvida em relação à questão das rádios, especialmente, né, porque você tem a Rádio Agência, que dentro do último redesenho, ela está
ela está vinculada ao radiojornalismo, então, assim, ela tem um pé cá e outro lá, e acho que tem uma dúvida aí em relação ao futuro da radioagência, enfim. E a questão da linha editorial, que continua sendo que é uma questão importante dentro da IBC, né, assim, que para o portal e para a agência eram questões que ainda não tinham sido respondidas. Então, a questão da linha editorial é uma questão importante. E a proposta que sai um pedido é de que, na reformulação, nesse processo de integração, para além do corpo gerencial, que naturalmente vai estar participando da formulação dessa nova estrutura, que tenham representantes dos trabalhadores, tanto do portal quanto da agência. No final das contas, são essas pessoas que conhecem na prática, né? O que falta, assim, ontem a conversa com o Marcelo, por exemplo, que é designer lá do portal. Ele, muito rapidamente, localiza assim, cadê a equipe de arte de vocês, agência? Ah, está dividido com a televisão, então como é que vai fazer? A gente vai dar uma parte disso, ou vai sobrecarregar a gente, vai aliviar o fluxo de quem vai ficar aqui no telejornalismo? Enfim, são pessoas, são exatamente essas pessoas que fazem o dia a dia, que sabem exatamente se consegue fazer como é que se chama, né, Américo, turning over, né, enfim, se a gente consegue funcionar 24 horas, se tem perna, se não tem perna. Então, assim, é fundamental e é um pedido que seja formado um grupo de trabalhadores também participando disso, para que tenha capilaridade e no sentido que é esse. Acho que todo mundo quer contribuir, todo mundo quer, de fato, poder sonhar e concretizar um bom projeto. Obrigada, Rosane. E depois eu passo para ti, Américo, se você quiser. Primeiro, muito feliz com essa notícia. A gente debateu várias vezes essa questão. Eu acho que então, primeiro, parabenizar sobre essa estratégia e que ela possa, no decorrer das ações, ser bem sucedida. E a outra coisa, sempre quando a gente pensa uma proposta nova, muitas coisas vão ir se adequando no decorrer da construção da proposta. Mas duas preocupações que eu tenho. Uma dialoga com essa fala da Eliane, que é como não carregar demais os trabalhadores e eles serem, de fato, eles os multimídias. Como é que você garante essa necessidade que a gente tem de ter uma comunicação multimídia hoje com a diversidade que isso necessita e a relação com o mundo do trabalho. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. E a outra preocupação, a gente já fez vários debates, inclusive foi uma das primeiras discussões feitas aqui, acho que foi na segunda reunião de conselho que eu participei, que é essa relação da comunicação colaborativa, dessa questão da participação dos movimentos sociais, né? Então, que eu acho que também é sempre muito importante você estar pensando nessa ferramenta nova, essa estratégia nova, de ter também essa visão, né? Dessa relação com os movimentos sociais e dessa participação colaborativa na comunicação. Essas duas indagações. Só um pouquinho, conselheira. A Rita vai falar, depois o senhor, tá? Bom, também quero cumprimentar pelo esforço aí. O tema da Agência Brasil e do portal, eles são temas recorrentes aqui para o Conselho, então eu enxergo um esforço em dar uma resposta, mas eu tenho algumas preocupações. Uma delas é que, no momento em que for feito esse casamento das cabeças aí siamesas, que a abordagem que a Agência Brasil faz dos temas que ela cobre não se dilua e se perca como a gente percebe hoje. Hoje você não tem uma relação entre o que está sendo coberto agora com o que foi tratado sobre o mesmo assunto há 2 meses atrás, onde eu enxergo qual é o jornalismo e a preocupação da agência com relação a esse tema. Eu encontro hoje, eu dependo de uma busca no portal que não me leva a um conjunto, a uma ideia. Eu quero saber qual que é o projeto da Agência Brasil. Essa é uma discussão também que a gente sempre faz com a Nereide, né, com relação ao posicionamento estratégico do jornalismo. Eu acho que é uma discussão que continua.
achei muito interessante a ideia de buscar o leitor através da distribuição das notícias e não alimentar o vício de buscar informação numa agência tida como governamental, né? Então, vamos quebrar um pouco isso. Isso é uma experiência muito importante. Então, essa realmente assim me animou, né? Mas me preocupa com a identidade da Agência Brasil. Tenho receio que a Agência Brasil, nessa fusão, ela perca a identidade de agência se ela ficar só como fonte primária dos conteúdos. Eu tenho que saber como a agência está cercando determinadas pautas e não sei se todos os veículos da IBC vão seguir uma mesma linha editorial, se eles têm... Então, na medida em que eles têm abordagens diferenciadas, eu reuni tudo isso sem uma possibilidade de eu identificar a identidade de cada veículo, eu posso, em vez de estar fortalecendo, está diluindo. Eu acho que, então, tem debates que prosseguem, e eu, por ignorância, não entendi bem os 3 anos, se eles impactam a continuidade, se isso que está sendo construído agora é uma coisa com perenidade, ou se depende, mais para frente, ter que fazer rearranjos dentro da empresa, né? Posso responder já? Se você... Deixa eu só passar para o conselheiro Paulo, daí passo para você. Eu quis que fosse provisório, porque eu não quero terminar o modelo de estrutura diferente. Desculpe, mas só para não perder. Eu fiz questão que fosse provisório para não perder o modelo de organização matricial por superintendências, que eu acho que é difícil implementar aqui no Distrito Federal. A gente estava deixando, digamos assim, para a última etapa do processo, que vai acontecer, mas a gente não queria perder isso. E por que são 3 anos? Porque a gente acha que, se a gente conseguir aprovar um novo plano de carreira, né, e remuneração, com a previsão das funções técnicas, tem muitas funções que são gerenciais e que são funções técnicas, na verdade, ocupadas por, né, são funções gerenciais ocupadas por pessoas que têm funções técnicas. E com isso vai permitir que a gente faça uma reestruturação e reorganizar a área da superintendência do Centro-Oeste e do Norte, mantendo as estruturas que a gente está criando e até reforçando outras. Né? Conselheiro Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o nosso veterano Lalo por estar fazendo essa conexão aqui que realmente fazia falta. Fazia falta, ele que já foi um brilhante ouvidor aqui, nos primeiros anos que eu entrei aqui. Fico muito feliz de vê-lo novamente aqui. Sobre a fala do Américo também, acho interessante, ela é muito propositiva, mas gostaria de relembrar, ele falou várias vezes na Rádio Tabatinga, que não esqueçamos de forma nenhuma a Rádio Nacional da Amazônia, né? Que me parece um pouco esquecida nesse contexto das rádios aí, já que é realmente um fator de unificação nacional da Amazônia, onde a comunicação, pelo próprio nível dos trabalhadores lá, é muito difícil. Nós fizemos uma reunião lá na Serra de Carajás, hoje, infelizmente, entregue à sanha de muitas multinacionais, mas também de alguns setores brasileiros. De qualquer maneira, acho importante a presença da nossa comunicação pública lá na Amazônia, que é uma grife internacional que não pode ser esquecida. Aproveito também a oportunidade para apenas uma comunicação. Estava conversando aqui há pouco com o filho do saudoso brigadeiro Rui Moreira Lima, um dos nossos maiores heróis da Segunda Guerra Mundial, comandante do Grupo Centapu, e que será homenageado, provavelmente, no dia 8 de maio, com a Légion d'honneur pelo governo da França, pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Fato que eu acho importante, principalmente nesse momento em que forças parafascistas estão se aliando a certos movimentos de rua aí,
lutando contra as forças democráticas no Brasil. Era isso. Obrigada. A conselheira Eu Rita, estava de novo. só concluindo, né? Acho que houve aí, não podemos ignorar, deixar de ver que houve uma separação de um instrumento importante da área de jornalismo que foi para uma nova superintendência. E aqui, Américo, você está colocando que as diretrizes para o jornalismo, elas continuam as mesmas, né? Elas vão alcançar a Agência Brasil. Então, mais do que nunca, essas diretrizes são importantes para a gente conhecer, que é, na verdade, o debate que a gente tem feito sobre jornalismo, sobre o jornalismo da IBC, sobre a identificação do projeto aí, de jornalismo da mídia pública que nós estamos defendendo aí pelo país. Tá? Conselheiro Daniel. Eu gostei muito dessa ideia de multiplicar os correspondentes. Não é? A gente tem visto cada vez mais rádios, mesmo comerciais, adotarem esse sistema, não de maneira tão sistemática, mas, por exemplo, informações de trânsito contando com informações de usuários e de cidadãos. Claro que isso é uma coisa muito menor, de muito menor importância, mas eu penso que há experiências internacionais interessantes de jornais ou rádios criarem um sistema amplo de correspondentes amadores. Não é? Ou seja, eu penso, por exemplo, nas nossas faculdades de comunicação, sobretudo das universidades públicas. Talvez fosse... Não se trata, evidentemente, de distribuir indiscriminadamente distintivos de correspondentes, mas eu penso que isso poderia ser imaginado, não é? De modo a que você pudesse ter uma ampla rede de correspondentes considerados não profissionais, mas criteriosamente escolhidos e, sobretudo, que tivessem a confiança da comunidade a que pertencessem. Eu penso, por exemplo, em sindicatos, eu penso em nações indígenas. Não é? A gente não tem condições, nem terá a longo prazo, de ter correspondentes de tal maneira disseminados na sociedade, mas você tem condições de ganhar a simpatia de comunidades as mais diferenciadas e elas escolherem pessoas de sua confiança para poderem reportar fatos, acontecimentos, caso eles tivessem um conteúdo de repercussão nacional, aí você poderia deslocar um repórter profissional para o lugar. Mas, enfim, eu acho que isso poderia ser um selo da EBC, né? Essa capacidade que a EBC podia ter, essa Agência Brasil, né, com o nome Brasil, de você construir, né, uma rede muito, muito disseminada. E uma capilaridade grande, isso acabaria rebatendo na popularidade da agência. Né? Eu acho que isso poderia ser pensado e desde que a gente fizesse criteriosamente, claro, né? Porque não pode cair na mão de algum aventureiro que fica inventando notícias, né? Mas eu penso que isso poderia dar uma boa amplitude ao nosso trabalho da Agência Brasil e compensar a escassez de recursos. Né? Eu penso que a EBC, a gente estava conversando sobre isso também hoje de manhã, né? A gente tem que compensar a falta de recursos técnicos com ousadia, com criatividade, né? Como disse, inclusive, o novo ministro da Educação. Né? Você pode, exercitando a criatividade, conseguir enfrentar um conjunto de desafios que, em princípio, exigem recursos que você não tem. Posso só falar uma coisa que eu acho que tem a ver com isso que o Daniel está falando, o conselheiro Daniel, e, ao mesmo tempo, falar com uma outra
importante modificação no regimento interno, que é a criação do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Comunicação Pública, que a gente está fazendo constar do regimento interno como uma entidade que forma, né, junto com os nossos comitês e nossas comissões internas. Isso vai permitir com que a gente também possa disputar recursos públicos para a constituição de centros de pesquisa, né, e desenvolvimento e também os recursos voltados para a inovação, nessa linha do que o conselheiro falou, ao mesmo tempo em que esse centro pode ser aglutinador, porque a ideia é formar justamente uma rede com todas as áreas de comunicação das universidades do Brasil e também do exterior, e por intermédio desse centro, talvez a gente consiga construir essa rede que o conselheiro Daniel está propondo. Mais alguém? Pois não. Eu acho interessante, até porque quando a gente escuta que existe essa possibilidade, né, essa tentativa de ampliação da quantidade dos correspondentes, porque a gente fez até a gente teve um seminário muito interessante sobre a cobertura internacional, não é, Rita? E essa foi uma das questões que nós colocamos, e nós também colocamos, quando a gente analisava o plano de trabalho, a importância dessa ampliação. E aí eu percebo nas intervenções dos conselheiros, com as sugestões que os conselheiros estão dando, uma potencialidade muito grande, porque eu penso que essa criatividade e essa articulação com os movimentos sociais, com a sociedade civil, com as redes, com os grupos, algo que o próprio Ministério da Cultura está fazendo, nessas rearticulações, né? E inclusive anunciando que há a pretensão de estreitar esses laços com os movimentos sociais, com organizações e juventudes independentes de produção de mídia. Eu penso que esse é o futuro da comunicação pública também. E eu penso que é preciso que nós fizemos uma audiência aqui na EBC sobre essas diversas faces das produções e das intervenções das juventudes, né? Estamos, inclusive, aguardando, né, esse é outro ponto de pauta, que a gente tenha uma representação da juventude aqui dentro desse conselho, como já foi votada, devidamente indicada e votada, né? E eu penso que esse é o futuro. Eu acho que a agência, a EBC, a agência com essas propostas e, obviamente, ouvindo os funcionários e construindo coletivamente, eu penso que pode ser uma possibilidade de se abrir um debate com a sociedade civil organizada, com os produtores de mídia independente, mídia radical, para que eles e elas também possam se integrar, participar, fazer cobertura colaborativa, porque, inclusive, em Pernambuco, nós já tivemos uma experiência fantástica, que foi quando teve as jornadas de junho. Nós fomos para a rádio, para o núcleo de rádio e TV universitária, nós, sociedade civil, ocupamos, junto com os servidores da universidade, e nós fizemos a melhor cobertura, sem sombra de dúvida, dos protestos no dia 20 de junho, porque nós tivemos 10 jornalistas / comunicadores nas ruas, acompanhando toda a manifestação. E todos eles, junto com estudantes, dentro da rádio também, uma equipe colaborativa, fizemos toda a transmissão. Não tinha nenhuma rádio comercial que fizesse essa cobertura. Foi a Rádio Universitária FM, com a força da sociedade civil, que se organizou e fez junto. Então, eu penso que é possível, dá trabalho, mas eu penso que é possível e esse é o caminho também para a EBC. Então, só a propósito disso, conselheira, desculpa estar falando toda hora, mas é porque eu tive uma conversa com a secretária da Diversidade Cultural, Ivana Bentes, até rapidamente, lá em Tunis, no Fórum Social Mundial, justamente nesse sentido, porque ela está articulando uma rede de jovens comunicadores por intermédio da Secretaria da Diversidade Cultural, e eu disse a ela, eu já tenho uma parceria com a sua secretaria, que é do Cultura Viva, que eu assinei ainda na época da conselheira Márcia Hollenberg. Então, portanto, a gente já tem um instrumento com o qual a gente possa trabalhar para potencializar
que essa rede tenha o espaço que a gente possa dar visibilidade à comunicação desses jovens comunicadores. Obrigada. Conselheiro Mário. Saúdo aí tudo que foi dito aqui, é muito importante, porque nós, jornalistas, nos sentimos muito contemplados com tudo isso que foi dito aqui. Até lembraria que, lamentavelmente, se a gente tivesse feito isso antes, poderíamos ter, por exemplo, usufruído de uma figura como o Eduardo Galeano, que seria um nosso correspondente, digamos, né? E que até o Paulo está lembrando que ele já foi correspondente de uma publicação aqui no Brasil, o Caderno Terceiro Mundo. E é isso, eu acho que isso aqui, em nome do jornalismo, quanto mais se fizer isso, melhor para o jornalismo e uma forma concreta de se responder a todas as perguntas, quando se fala sobre mídia pública, né? E aí, qual a diferença que se tem da TV Brasil, da rádio, com as emissoras comerciais? Então, eu acho que está se dando um passo muito importante nesse sentido. Eu lembrei do Eduardo Galeano, que nós perdemos aí 2 dias atrás, nós, que eu digo nós brasileiros, nós latino-americanos. E, como o Eduardo Galeano, devem ter outros galeanos por aí ainda, que ainda não apareceram, não, que poderão ajudar ao fortalecimento da nossa mídia pública aqui. Ok, obrigada. O Adriano de Anjos está... Agora eu não sei quem está representando o Ministério. Sobre? Rapidinho, então, por favor. Mas tem que... Gente, microfone. Está aqui, ó. Alô, bom, boa tarde a todas e todos. O representante hoje aqui é o secretário do Audiovisual, Paulo Ribeiro. Eu, na verdade, cheguei antes, porque caso a gente não conseguisse coincidir no horário, para não ficar com a ausência aqui do Ministério da Cultura, como já tinha vindo na reunião anterior. Mas, antes de ir, na verdade, eu não resisto a fazer uma pontuação sobre esse tema da comunicação colaborativa participativa, ainda mais a partir da colocação do Nelson, direcionando específico para o Ministério da Cultura, que é, na verdade, a possibilidade da empresa pública de comunicação trabalhar essa relação com conteúdos colaborativos e participativos de uma maneira mais estruturada e sistemática, de forma permanente, né? E aí não só com a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério, mas, inclusive, com todas as redes sociais e culturais que têm relação com o Ministério, mas com outras instâncias de diálogo e de produção cultural nesse sentido. E aí é muito mais uma questão para trazer para o Conselho, porque em algum momento da história da EBC já foi imaginado que deveria, não sei em que ponto que está isso, inclusive, mas deveria haver uma área específica para trabalhar de maneira sistemática, permanente, a ativação e a mobilização desses atores para que pudesse receber não só conteúdo para o jornalismo, mas para outras mídias e outras frentes da grade de programação, não só da TV, das rádios, da própria agência. Então, não sei se em algum momento, imagino que vocês devam ter conversado, como trabalhar esse espaço dentro da empresa pública, né, para que essa relação com conteúdo colaborativo e participativo seja de forma estruturada, permanente e que não seja uma ação pontual, né? Era muito mais trazer essa questão. Tá, obrigada, Adriano. Vamos pensar e agilizar a sua recomendação. Eu, antes de passar de novo a palavra para o Américo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Que foi provocada pela fala da Rita, na verdade. Fiquei um pouco temerosa quando você falou: o jornalismo seguirá com as mesmas diretrizes. É recorrente as nossas reuniões lá da Câmara de Jornalismo, porque achamos que necessita uma repensada também nas diretrizes de jornalismo. Eu não sei se foi bem isso que você quis dizer, ou entendi mal, ou não. Então, eu queria uma posição sua sobre isso. Bom, então, começando a responder pela sua pergunta, o que eu disse é que o jornalismo continuará dando as diretrizes. Se temos algum problema, podemos discutir. Sim. Não, como gostaria... A Nereide talvez queira comentar, eu não sei. Não, nós discutimos que a direção, com a presença da Nereide. De novo, eu não estou inventando a roda, eu estou pegando... Oi? O microfone, gente, não precisamos... Precisa ser específico, né? O microfone está aqui, eu estou querendo entender assim, se é consenso no Conselho
porque a gente tem um manual de jornalismo com as diretrizes de jornalismo e a gente discutiu um plano editorial, inclusive, da Agência Brasil, com o Conselho Curador. Eu estou querendo entender se há um consenso no Conselho que a gente tem de mudar as diretrizes de jornalismo, é isso? Não foi isso que eu falei, Nereide. Você sabe, nós já conversamos nas câmaras várias vezes, com problemas e sugestões que a gente passa para a direção de jornalismo. Se vai haver uma mudança estrutural de toda a Agência Brasil juntar com o portal, eu fiquei em dúvida, realmente eu fiquei em dúvida. Na verdade, de novo, não estou inventando a roda. Eu fui atrás de um modelo que eu acho que funciona muito bem, que é o da BBC e outras empresas também adotam. Neste modelo convivem BBC News, BBC News Gathering e o Current Affairs, que a gente vai esquecer. Aqui nós estamos criando uma central de produção de conteúdo factual, diária, em tempo real, o tempo inteiro, multimídia, e aí já vou fazer um comentário sobre multimídia, que vai ser operado por essa superintendência. As diretrizes de jornalismo continuam a ser dadas pela direção de jornalismo. Mas, se estamos nesse processo, minha sugestão é que, eventualmente, a gente discuta o que precisa discutir. Voltando ao ponto da Eliane, eu já me comprometi a discutir com os funcionários como é que nós vamos implementar isso. A gente tem as diretrizes básicas disso. Vamos chegar o superintendente, uma pessoa de mercado que eu gostaria que fosse alinhada com a comunicação pública, e aí nós vamos juntos criar isso. Aí, se tem pontos, como é que a gente coloca mais jornalismo colaborativo, que eu acho fundamental, eu acho excelente ideia, e gostei muito da sua colocação dos conselheiros sobre ousadia e criatividade, que é isso mesmo que precisamos ter. Então, já me comprometi com isso. Outras posições aqui, o conselheiro Paulo pediu atenção à Rádio Nacional da Amazônia e à Rádio Tabatinga. Desses correspondentes todos que eu quero distribuir pelo Brasil, o primeiro que eu quero mandar é para a Amazônia, justamente pelo simbolismo e justamente pela Rádio Nacional da Amazônia. Então, esse, na verdade, é um processo. Então, nesse processo, a gente pode discutir. Tem uma demanda dos funcionários para a gente fazer um seminário, não sei se seminário é a melhor forma, mas fazer uma discussão sobre a implementação disso e como é que a gente coloca isso, jornalismo colaborativo. Isso eu já me comprometi a fazer isso. Aí, se tiver outros pontos que a gente gostaria de discutir nessas diretrizes gerais, a gente pode discutir, sem o menor problema. E estou completamente atento também a essa coisa de não diluir a questão da marca, do nosso impacto. Acho que, na verdade, a gente tem aqui um instrumento, esse instrumento de criação multimídia, que tem um potencial de impacto, especialmente se a gente conseguir realmente fazer essa distribuição para vários meios de comunicação, vai multiplicar muito o nosso impacto no cenário aí da mídia em geral. Então, estou atento a essas observações, vou fazer seminários, vou fazer discussões, e dentro disso a gente pode discutir vários elementos, inclusive diretrizes gerais. Conselheira Rita. Muito obrigado. Só que essa conversa anterior aí, né, com a Nereide sobre posicionamento estratégico do jornalismo, mesmo com a apresentação que foi feita em conjunto com a contribuição do Conselho Curador do projeto para a Agência Brasil, mesmo com o manual de jornalismo, nós temos conversado que o jornalismo da Agência Brasil ele precisa se definir com relação ao que nós estamos insistindo como posicionamento estratégico. Eu acho que uma das características de quebrar o jornalismo como uma agência de informação oficial, que não é, mas que tem mas como as pessoas vêm para buscar informações que elas acreditam que são informações oficiais, então essa estratégia de quebrar, eu acho que ela faz parte de um processo de reposicionamento. Mas eu acho que nós continuamos ainda sem uma definição do tipo de jornalismo que a EBC, a Agência Brasil, fazem, que não é o mesmo jornalismo comercial. Então, essas ferramentas do manual, do projeto da Agência Brasil, elas são importantes, mas nós ainda não temos esse debate e essa proposta. Então, todas as reuniões, a gente tem solicitado isso. A Agência Brasil vai trabalhar, ela vai investir no jornalismo investigativo, ela vai trabalhar no jornalismo factual, ela vai trabalhar com a mesma agenda, a mesma pauta
das mídias comerciais. Então, esses são aspectos mais superficiais até, Nereide, mas que a gente gostaria de ter isso, e muito do que a agência já faz, não estamos dizendo que ela não faça um trabalho, nós não temos qual é, foi falado aqui em nicho de mercado, mas eu não acho que é nem nicho, mas com que identidade o jornalismo da EBC deve estar colocado no mercado. E acho que a gente tem que investir nisso, é um debate permanente, mas a gente ainda não tem isso para sequer como ponto de partida. A gente tem o manual de jornalismo. Não, a questão é a seguinte, é porque você está falando, você falou jornalismo, BBC, você está falando da Agência Brasil. Agência Brasil, por uma série de circunstâncias que eu espero muito que essa proposta resolva. A gente tem uma série de problemas que você sabe, né, até assim, questões tecnológicas, de perda de pessoas, de perda de profissionais experientes. A gente teve uma série de problemas na Agência Brasil que a gente precisava de um reforço, de uma identidade, de uma discussão em cima da Agência Brasil, que a gente estava de pés e mãos quebrados para ter. Né? Porque a gente assim, tem vários anos que não se investe em nada na Agência Brasil, pelo contrário. E que a gente estava brigando por isso, né? Então, assim, essa questão, porque ficou genérico. Você falou uma coisa como se fosse assim, a Câmara de Jornalismo. E a Câmara de Jornalismo mesmo, assim, algumas pessoas da Câmara de Jornalismo que acompanham mais a Agência Brasil, como você, e outras pessoas do Conselho. Não é uma coisa genérica, uma cobrança genérica. Então, foi isso que eu pontuei. Tá. Conselheira Heloísa, conselheiro Mário, depois a Rosane. Desculpa pegar aqui o microfone, eu vou dar tchau para vocês, eu vou me retirar, eu vou ajudar a me juntar aos companheiros contra o PL 4330. A luta continua. Não, na verdade, é um palpite, né? Eu acho que o jornalismo da Agência Brasil, ele é bom, muito bom em conteúdo, no geral, e muito ruim na apresentação, que foi um pouco que se discutiu aqui. Né? Ele é careta, falta... Mas tem um recurso tecnológico, a gente tinha, não teve mais, então assim... Um paletó mais legal para o emissário, no tamanho dele, por exemplo, né? E coisas assim. Mas, na verdade, a minha questão... Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é que eu notei que, por exemplo, com relação a esse momento específico que nós estamos vivendo, com as manifestações, seja a manifestação do dia 13, seja a manifestação do dia 15, seja a manifestação agora recente do dia 12, e o próprio contexto que a gente está vivendo, que é um contexto difícil de pensar, de refletir, de explicar, nós estamos muito aquém dessa discussão. E eu acho que isso seria muito bom para o nosso jornalismo, para a nossa TV, porque nós estamos com muita dificuldade de entender o próprio momento que nós estamos vivendo. Né? Quer dizer, se a gente for pegar lá uma historinha do Kafka, ele vai dizer que nós estamos... um historiador fala isso, mas eu estou do lado do outro. Nós estamos num intervalo no tempo. O passado não é mais, a experiência da nova república se esgotou, a experiência do presidencialismo de coalizão se esgotou, e o futuro não é ainda. E nós estamos com muita dificuldade de entender isso. Então, acho que está faltando essa discussão. Eu acho que está faltando uma discussão nessa chave. Não sei se eu estou conseguindo fazer me entender, mas isso diferencia, porque essa discussão não está sendo feita em lugar nenhum. Está muito difícil entender a realidade brasileira e talvez, certamente, nós poderíamos ter condições de fazer isso de uma forma até mais incisiva. E isso produzir um efeito positivo para a nossa audiência. Né? Por outro lado, nos tira um pouco de um sentimento como se a gente fosse meio chapa branca, entendeu? Porque está uma cobertura aquém, porque nós não temos muita coisa a dizer sobre o que está acontecendo, enquanto que, na verdade, eu acho que aqui tem condições melhores do que outros lugares, até mesmo de produzir essa indagação de uma maneira mais insistente. Tá? Hein?
puxar a sua orelha porque você não assiste a TV Brasil. Assisto sim. Não vi essa discussão acontecer. Não vi. Gente, conselheiro Mário, conselheiro Mário. O que eu vou falar, o que eu vou falar talvez Se seja... aconteceu, eu retiro. Mas eu ainda acho que valia a pena A situação é tão preocupante tá difícil. que é evidente que assim, existem inúmeras perguntas, todos nós estamos nos perguntando a todo momento. E a gente tem tentado responder dentro do possível, assim, muito, inclusive você que vem no espaço público para tentar ajudar a explicar. Não, vou falar da... Pois é, não, senhora, você acha, sabe? Então, assim, é a questão discutida. Só para botar assim, botar no... Os conselheiros, eu, a conselheira Heloísa, a conselheira Rita, estamos querendo contribuir. Nada de críticas infundadas, eu nem por favor. Conselheiro Mário. Não, o que eu ia falar talvez seja o óbvio, mas às vezes o óbvio não, vale a pena obviar, né? Estou inventando até um verbo. Eu acho que o papel da mídia pública seja um contraponto ao que existe por aí em matéria de informação, em matéria de entretenimento. É simples, e nesse sentido eu acho que em algumas partes o jornalismo aqui da TV Brasil tem sido contraponto na área de direitos humanos, por exemplo, tenho assistido e tenho recebido muitas pessoas elogiando esse tipo de cobertura que a gente não encontra em outros canais. Eu acho que, para início de conversa, qual é o nosso objetivo? É ser um contraponto ao que a desinformação, inclusive, da mídia comercial. Eu acho que é por aí que isso aqui deve nos nortear. Okay. É óbvio que eu estou falando. Eu passo a palavra para o seguinte, a gente está com a audiência tão baixa que a gente não tem nada a perder. Vamos mandar brasa, vamos ser ousados nessa discussão, porque ninguém está fazendo essa discussão. E é muito legal para nós, eu acho. Então, é nesse sentido, entendeu? América. Américo, por favor. Não, com essas colocações todas, acho que é um grande momento para a gente fazer essas discussões todas. Vai ter que ser feito isso de qualquer forma por conta da implantação desse novo modelo. Já me comprometi a fazer essa discussão, inclusive, a gente vai ter que descobrir quais são as áreas que têm sombreamento, em que o portal já faz coisas que são replicadas na agência e vice-versa, quais são áreas que estão desassistidas e que a gente precisa melhorar. Mas eu acho que essa central de produção vai ganhar músculo, vai ganhar força. Acho que eu anotei todos os comentários aqui, tem várias sugestões muito boas que também podemos incorporar nessa discussão. E queria dizer que uma coisa importante, nenhum funcionário vai ser afetado em termos de perder emprego, isso não vai afetar ninguém, muito pelo contrário, a ideia é que reforçar com essa chegada desses novos correspondentes. E eu queria elogiar o trabalho tanto da equipe do portal como da agência. Várias coisas que foram colocadas aqui, entre conflitos ou problemas entre um e outro, de fato existiram, mas cada um deles cumpre muito bem ali uma boa parte do que eles fazem. A gente só vai ganhar mais músculo, mais racionalidade, mais eficiência nessa operação e, espero eu, a gente tenha um impacto grande com isso. Então, quando eu falo que eu quero concorrer com a agência Reuters, eu quero concorrer com a agência Reuters. Eu quero ganhar deles. Tá? Obrigado. Eu agradeço muito a América. José, 2 segundos. Eu gostaria apenas que, em toda essa discussão, que é muito necessária, oportuna e que ela vem se aproximando cada vez mais, que se leve em consideração o anúncio que foi feito aqui de que estamos formalizando o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Comunicação Pública. Essas questões que estão aqui propostas podem ser o fruto do primeiro trabalho de mais de 100 pesquisadores empregados da EBC, entre mestres, doutores e especialistas que estão alinhados permanentemente, esperando pelo momento que eles possam ser convocados a pensar as soluções que muitas vezes nos incomodam aqui. Obrigada, presidente. Ana, eu não sei se é o meu cérebro que está pegando fogo, mas tem um cheiro de queimada. Está queimando alguma coisa. Se sou eu querendo entender o Brasil. Mas... Gente, está queimando alguma coisa. Será que é lá no copo? Acho que é no café. Bom. Pode ser eu. Bom. A resposta vai ser aqui. Estão fazendo pão de queijo ali ao lado.
Queimou o pão de queijo. Então. Gente, eu peço atenção dos conselheiros para um tema, um assunto que me é muito constrangedor, mas que eu acho que a gente tem que enfrentar de uma vez por todas, como conselho. Desde a última reunião, nesse mês, desse intervalo, eu fiz uma peregrinação, eu, pessoa física, na qualidade de presidente do conselho, junto aos ministros, aos ministérios, aos secretários executivos, solicitando atenção com o conselho para a designação dos conselheiros, dos novos conselheiros. Amanhã, dia 16 de abril, completa um ano exato que foram enviados os nomes para presidente da República. Estive com o ministro Juca, estive no Ministério das Comunicações, estive... Mas outros conselheiros também fizeram esse apelo por ocasião de seminários, encontros e tal, e nada aconteceu. Eu sei que o ministro Edinho Silva está assumindo há pouco tempo, mas eu não posso mais contemporizar. Na última reunião da Câmara temática de jornalismo, foi geral, foi aprovada uma nota pública sobre o tema, e eu solicitei que a gente aguardasse até essa próxima reunião para ver se eu conseguia fazer alguma gestão. Não consegui. Eu não sei se é uma coisa pessoal, acredito que não, mas realmente ninguém se sensibilizou até agora. Então, eu gostaria, e eu vou claro, se for aprovada, a nota pública sobre o tema da não designação dos conselheiros pela Presidente da República há um ano. Eu gostaria de saber a posição dos conselheiros. Eu queria fazer um comentário, não apenas um protesto formal contra o descaso do governo em designar esses novos 5 conselheiros, como também um protesto aos ministros de Estado, né, porque eles têm demonstrado um descaso muito grande pelo Conselho. É bastante compreensível que um ministro tenha que se ausentar ou não possa permanecer numa reunião do Conselho. Os imprevistos acontecem, são cargos de alta responsabilidade. Agora, os ministros podiam ter assessores permanentes aqui, né, que viessem e que permanecessem por muitas sessões, porque o que é um troca-troca de assessores, vem um hoje, amanhã vem outro, vem um hoje, sai, ou chega atrasado, depois sai de novo. Quer dizer, como é que podem acompanhar a dinâmica de um conselho nessa base? Então, eu penso que os ministros, a gente compreende, embora a gente tenha saudades aqui do Juca de Oliveira e do Franklin Martins, que numa etapa anterior eram Juca Ferreira, eram presenças obrigatórias aqui, inclusive participavam, eu fui fazer ganhavam posições, perdiam posições. A gente não pode exigir, debatiam, porque estavam acompanhando a dinâmica, porque se você aparece de paraquedas, como é que você pode acompanhar um processo de discussão? Então, eu penso que nessa nota não só deve haver exigência para a Presidente da República designar esses 5 conselheiros, coisa que ela não faz há um ano, como também cobrar dos ministros a sua presença, ou, no caso da sua impossibilidade, a designação de um assessor permanente, que venha permanentemente aqui, salvo, evidentemente, imprevistos, doenças, etc. Mas que a gente tenha aquele assessor como interlocutor do Ministério, né? Para, inclusive, poder encaminhar ao ministro os debates que existam aqui. É o complemento que eu proponho. Na minha peregrinação, eu vou ser justa e vou dizer que o Nelson me deu o telefone pessoal do ministro Edinho Silva. Eu liguei 2 vezes, deixei recado e não houve retorno. Para fazer justiça a esforço do Nelson também para nos ajudar. Tá? Conselheira Ana Veloso. Eu penso, eu concordo plenamente com a posição da presidenta, concordo com as palavras do conselheiro Daniel e ainda vou além. Já houve caso,
no passado, de que a gente foi solicitado que a gente adiasse alguma decisão do Conselho porque os ministros e ministras não estavam aqui, e eu fui terminantemente contra. Isso não pode acontecer, e isso não vai acontecer, dependendo da minha posição, porque isso é um absurdo. A gente não vai adiar decisão nenhuma porque o ministro não está aqui. Na hora de discutir e fazer o debate sobre os nomes que vão sair daqui do Conselho, da sociedade civil, para compor a lista, os ministros estavam aqui. Né? Ou quando tem alguma coisa de debate de interesse direto. Agora, de interesse direto, devia ser toda a pauta da reunião do Conselho Curador. Então, assim, esse tipo de postura ou esse tipo de situação é muito constrangedora para mim, tá certo? E para a sociedade civil que eu represento, as pessoas que acompanham essa sessão e as pessoas com as quais eu dialogo lá na minha cidade, no meu estado e nas outras regiões, estão, inclusive, cobrando isso, né? A questão das indicações, o debate que foi feito aqui, toda uma discussão que teve anterior e posterior à indicação, os nomes, inclusive, né, que a gente teve todo o esforço de fazer. Eu fui uma das pessoas aqui do Conselho que abriu a votação publicamente, tá certo? Inclusive porque me foi solicitado que fizesse isso, como proposição minha de quem eu represento aqui nesse Conselho, né? E agora as pessoas ficam me perguntando quando é que isso vai acontecer, ou seja, um ano, nunca aconteceu, desde que eu estou no Conselho, uma demora tão grande para que os novos conselheiros e conselheiras pudessem assumir. Então, assim, isso para mim é algo realmente constrangedor com a sociedade civil brasileira que votou, que se esforçou, que indicou, né? É constrangedor para nós do Conselho, para todos, e é constrangedor também para o governo, porque demonstra que não há prioridade nessa discussão, nessa pauta. E aí eu estendo, será que não há prioridade para a comunicação pública? Não. Também outra questão de justiça que eu vou fazer, antes de passar a palavra para o Paula, é com relação à Regina. Faz um ano, né, Regina, que nós duas lutamos, mais de um ano, para ser recebida na SECOM, para ser ouvida na SECOM, e não conseguimos. Faz mais de um ano. Pode. Eu só vou fazer, então, um comentário aqui em relação à Secretaria de Comunicação Social. Eu tenho vindo, como o conselheiro Daniel colocou, de ter um representante efetivo, caso os ministros não possam comparecer, porque realmente essa é uma agenda bastante importante, mas eu até comentei com a presidenta Ana, ela é uma reunião longa, é uma reunião, às vezes, de 4, 5 horas. Hoje, por exemplo, uma reunião de dia inteiro. Eu tenho, desde que eu assumi a chefia de gabinete da Secretaria de Comunicação, eu tenho vindo a todas as reuniões, todos os relatos foram feitos para o ministro Thomas, o ministro Edinho assumiu há 2 semanas, nós estamos aqui representando a SECOM, continuamos, e ele vai estar, estamos também com um assessor especial aqui dele acompanhando a reunião, e ele vai ser posicionado sobre todas as questões que são discutidas aqui. E com relação ao que a conselheira Ana falou, eu concordo com ela, nós temos representantes dos ministros aqui, o que for decidido no Conselho tem sim que ser referendado, e é isso que a gente, como Secretaria de Comunicação, tem feito. Todas as demandas que saem aqui do Conselho Curador, elas são referendadas pelo ministro da Comunicação. Nós já informamos a presidenta Ana que a agenda com o ministro Edinho está marcada para a semana que vem. Tivemos aí um retorno da documentação da nomeação dos conselheiros, porque é automático, uma vez que o ministro é trocado, a documentação que ainda não foi aprovada pela presidenta ou as designações não foram feitas, ela retorna automaticamente para o órgão de origem. Essa documentação já foi toda assinada pelo ministro Edinho, já foi toda reencaminhada e está novamente para despacho com a presidenta. Então, nós estamos atentos, como a presidenta falou, há mais ou menos um ano, a essa questão. Não fazendo defesa, mas não acredito que seja, como foi colocado pela conselheira Ana, um descaso, pode parecer, mas não é. Nós tivemos aqui um caso da própria SECOM, que era o representante antes que vinha para o Conselho, que hoje é o vice-presidente da IBC, que é o Silvio Andrade. Ele era chefe de gabinete.
e a designação dele para o Conselho da EBC demorou 1 ano, e ele era da Secretaria de Comunicação. Então, a gente sabe que as pautas elas estão sendo grandes, a presidenta está sendo bastante exigida, e é óbvio que vocês têm toda a condição e estão corretos em fazer essa nota ou fazer as reivindicações, e nós vamos levar vamos fazer um encaminhamento junto ao ministro Edinho. Obrigada. O Paulo tinha pedido, depois eu passo para você, tá, conselheiro? Bem, primeiro eu queria, é minha primeira presença no Conselho, minha primeira intervenção. Queria saudar os conselheiros, Ana, em nome do Conselho, Nelson Breve, Américo. Eu queria endossar a nota pública à presidenta, mas queria fazer uma ressalva em relação ao que Daniel falou, que é primeiro dizer que o ministro Juca está presente, certo? Porque é pauta do Ministério, se discute, eu sei o que Adriano estava fazendo, conversamos, é pauta com o ministro Juca, mas eu queria dizer o seguinte, que na nota pública, às vezes no intuito de tentar mostrar força, nós podemos mostrar fraqueza, colocando isso de que os ministros não vêm e tal. Eu acho que a estratégia com os ministros devia ser outra, não sei exatamente qual. Talvez uma sessão onde os ministros estejam, porque realmente discutir todos os pontos que são discutidos em reuniões de 4 horas, 5, com os ministros, acho que eles não têm o hábito de fazer, tem uma demanda grande, que talvez não seja o caso. Então, não sei qual é a estratégia, estou novato aqui, mas eu acho que deveria separar as coisas. Uma coisa é a nomeação de 1 ano, e outra coisa seria a participação dos ministros, e caso a caso, de repente. Obrigada. Conselheiro João Jorge. Bem, concordo bastante com a nota para a presidente e penso que os meus colegas do Conselho colocaram corretamente. O tempo para indicação dos novos membros da sociedade civil já foi ultrapassado. Por mais demanda que um país como esse, moderno, tenha, é impossível que durante 1 ano não se possa dar uma resposta para uma situação como essa. E não tem a ver com a direção da EBC, não tem a ver com a direção do Conselho, tem a ver com a importância que se dá a essa comunicação pública, mesmo com todo o debate que o Brasil está fazendo sobre a responsabilidade da comunicação no país. O que é um contrassenso. Dentro do governo, em vários momentos, o governo demonstra que está incomodado com a comunicação privada no país. E até insinua que dará uma prioridade à comunicação pública e à comunicação mais democrática. O comportamento de não indicar os membros da sociedade civil é justamente uma profunda contradição com esse momento. Por outro lado, a sociedade civil indicou novos membros que vai ampliar, por exemplo, a presença de representantes negros aqui, como a presença de Josito e Henderson. Só que um desses representantes pode nem chegar aqui, porque está ameaçado de morte em Salvador por esquadrões da morte e polícia militar, o jovem Henderson. Então, evidentemente que nós podemos ter a nomeação e um dos indicados está morto, justamente porque atua nesse campo. E se a presidente não pode despachar, mas os ministros podem despachar, ou podem saber, ou podem orientar. E a ausência dos ministros, o companheiro Paula citou bem aqui, se ela fosse ocasional, esporádica, mas ela tem sido permanente. Depois da saída do ministro Frank Martins e da saída do ministro Juca Ferreira no período anterior, essa ausência dos ministros se rareou. Mais do que isso, o suporte e o apoio para a EBC, para a atuação do Conselho da EBC, ela perdeu intelectualmente e perdeu até como base de apoio. Então, espero que, a partir de agora, com essa notificação, é uma notificação de interesse nacional, possa que a presidente nomeie os novos conselheiros para renovar a sociedade civil e, ao mesmo tempo, que os ministros, mesmo que não fiquem 4 horas aqui, mas que compareçam mais ocasionalmente. O que é impossível é que 4, 5 ministérios, ou 6, durante o ano inteiro, não haja um único momento que possa haver uma reunião. Isso demonstraria uma subimportância. E é óbvio que o Conselho
da parte da sociedade civil tem que gritar mesmo. Nós não estamos aqui para dizer amém. Nós não estamos aqui para dizer, não, sim, nós estamos aqui para dizer, isso está errado, isso não pode acontecer e deve acontecer de outra forma. É o único meio de a gente reforçar esse debate sobre a comunicação pública no Brasil, a democratização disso, com a ação afetiva. É a posse imediata dos novos conselheiros. É só para fechar esse assunto. Então, a nota está aprovada, é isso? Considero aprovada a nota. E só para dizer que nas minhas andanças e minhas conversas nos ministérios, eu fiz também não só a cobrança dos nomes, mas dizer que ou os ministros assumem a importância disso aqui, ou então não assumem e o Conselho também é importante, tanto quanto a IBC. Esse foi o recado e a solicitação, ou os ministros tem que se posicionar. Então a gente briga. Bom, obrigada. Vamos passar para outra pauta. Que também conversei com o ministro Juca sobre isso e ele me disse que vinha e ia me ajudar nessa pauta, porque é uma pauta que interessa a ele. Então, vou te dizer. Tá? Então, tá bom. No ano passado, o Conselho fez um roteiro de debate, que a gente faz normalmente sobre um tema determinado, sobre o modelo institucional da EBC. Criamos, na ocasião, um grupo de trabalho para reuniões e tal, e, na verdade, não foi possível levar adiante esse grupo, essas pessoas. Quem era presidente do grupo era a Sueli Navarro, que agora não é mais conselheira. Então, eu queria retomar esse tema e propor, a partir de uma conversa que eu tive com o ministro Juca e com o secretário executivo do Ministério das Comunicações, o Luizinho, né, Azevedo, que a gente criasse um grupo de trabalho mais amplo, ampliado, para discutir isso. Além dos conselheiros, gente de ministério, acadêmicos, etc., etc. Então, eu queria fazer essa proposta aos conselheiros e pensar numa reunião, por exemplo, para maio, que a gente não tem nenhuma reunião ordinária presente, que a gente pudesse, então, já fazer uma primeira reunião desse grupo em maio, no âmbito das câmaras temáticas. Alguém quer me ajudar? Já que o ministro Juca está presente. E conversei com ele sobre isso. Tá? Tem o apoio dos conselheiros? Rita, por favor. Não, eu sou totalmente de acordo nessa. Acho que quando eu entrei aqui no Conselho, a pauta que estava colocada na mesa é a formação de um grupo para discutir o modelo institucional da EBC, com idas e vindas, a reformulação das câmaras também. Eu acho que é um momento de fazer esse debate de uma forma ampliada, inclusive para maior comprometimento dos ministérios com os debates que estão em curso aqui no Conselho Curador e sobre o futuro e o destino da EBC. Eu sou totalmente favorável a essa pauta. Eliane? Tá, foi a Ana Veloso que... Bom, então, quais conselheiros gostariam de participar desse grupo, em princípio? Você precisa me ajudar, vocês precisam me ajudar, porque senão... Eliane? Sendo das câmaras, eu estou... O ministro... É porque você falou... Desculpa, Paula. Não, eu acho que não dá para falar dos ministérios e envolver nisso o ministro Juca, porque isso é uma pauta constante na vida dele. Claro que não. Claro. É só uma brincadeira. É que você falou no âmbito das câmaras. Esse tema é discutido em alguma câmara específica? Transversal. É transversal. Não. Quem sabe um representante de cada câmara? Bom, eu participo porque estou na interface aí com as câmaras. Tá? Você? Sim? Sim. É porque se for um de cada câmara, a Eliane faz parte da mesma que eu, não, né? Mas não é então assim, já uma regra tão rígida assim. Nossa Senhora, que eu estou no Gired, então eu tô então ficando vamos fazer assim, vamos deixar a Ima, a Eveline e a Eliane, mais alguém desse lado de cá? Ixi. Bom, vamos deixar essas três. Sim, Mário, quer? O Mário, tá. E depois a gente vai conversar para poder ampliar para representantes dos ministérios.
Vamos pensar junto depois, eu acho que... chamar o Murilo também, né, enquanto ainda conselheiro, né? Ah, claro. Ele é membro permanente. Aliás, presidente, o Murilo pediu na correspondência entre os conselheiros registrasse o voto de protesto dele. Mas é outro também furão, porque ele me disse que vinha. Mas eu liguei para ele, perguntei para ele, pedi para ele vir, e ele não veio. Então, ele já está substituído. Bom, depois, assim, a gente pode fazer uma pequena reunião só para formatar esse grupo de trabalho. Eu vou me retirar, que ainda vou pegar uma parte da reunião dos conselhos lá sobre o PPA, levando algumas demandas aqui do Conselho e da EBC. Ok. Serve de reunião a vocês. Bom, o próximo item, então, Comitê Editorial de Jornalismo. Eu queria agradecer e parabenizar a diretoria de jornalismo pela publicação das atas do comitê. Acho que isso é uma reivindicação antiga do Conselho e elas estão, então, disponíveis agora. Tá? Obrigada, Nereide. E, imediatamente, eu passo a palavra para o professor doutor Fernando Paulino, é o que está escrito aqui, viu? Ele vai fazer uma apresentação da pesquisa sobre programas das rádios da IBC, no âmbito do termo de cooperação da UNB com a ouvidoria da empresa. Eu não sei se... Luiz Martins também vai apresentar. Não, mas, por favor. Há microfone para os dois, então... Você não quer levantar? Você não sei. Você fica à vontade. Não, eu não sei. Você que decide. Bom, acho que daqui... Bom, boa tarde. Não, parei, só um pouquinho. Dado que a vice-presidente saiu, eu vou falar no microfone só para ficar audível. Eu sugeriria que você sentasse na outra cadeira para todo mundo poder te enxergar. Obrigado. Muito bem, né? Boa ideia. Bom, aí, alô, alô, obrigado. Então, boa tarde, é uma honra estar aqui fazendo essa apresentação da pesquisa decorrente de um acordo de cooperação entre a ouvidoria da IBC e a Universidade de Brasília. Eu queria cumprimentar os conselheiros, deixando aqui uma saudação especial à Ana Fleck, ao Nelson e especialmente a Josete pela confiança no trabalho que foi desenvolvido ao longo do período de dezembro de 2013 até fevereiro, né, de 2015, quando a gente entregou os relatórios finais, e um deles, acho que foi distribuído, e os conselheiros tiveram possivelmente a oportunidade de fazer a leitura dos resultados que nós alcançamos. Eu queria também fazer uma saudação especial aqui ao ex-ouvidor, professor Laurindo Leal Filho, com quem trabalhei aqui na EBC, e também não poderia deixar de fazer uma saudação aos profissionais das rádios da EBC que estão aqui, né? O Coban, em nome do Coban, que está ali no cantinho, e aos meus colegas da universidade, porque esse trabalho foi decorrente de um grupo de trabalho que envolveu 4 professores, dentre eles o professor Luiz Martins e eu, e também 3 pós-graduandos, um deles está aqui, o Jairo Faria, que faz doutorado lá na nossa universidade, e algo em torno de 10 estudantes de graduação, dentre eles o Lucas Ponte, que também está ali acompanhando essa apresentação, que buscou fazer uma espécie de radiografia, chapa, um exame dos conteúdos veiculados e buscou também apresentar algumas sugestões, algumas ponderações no que a gente, nas conversas com a Josete, tratava por uma espécie de laudo para contribuir com o aperfeiçoamento da programação radiofônica, não só no que se refere ao jornalismo, mas também para questões ligadas à programação não jornalística, e por isso que a gente fez um estudo piloto, que está aí no final do relatório, avaliando a programação musical da Nacional FM. Também queria ressaltar que essa metodologia foi desenvolvida em parceria com a ouvidoria, né? A gente teve inúmeras reuniões para fazer a definição de critérios e, com isso, calibrar o sistema que a gente utilizou para fazer o trabalho. E a apresentação que eu vou fazer aqui, segundo combinado com especialmente o Guilherme Strozzi, vai ter algo em torno aí de 25 minutos, para depois ter um tempo para a gente tecer algumas considerações, esclarecer eventuais dúvidas, né, a respeito do que foi desenvolvido. E aí, para facilitar o trabalho, a gente
a gente preparou um PowerPoint. A Gil, se puder soltar aí, pronto. Essa era a capa dele, né? Então, né, hoje estou eu aqui, o professor Luiz Martins, mas também contamos com a participação dos professores Carlos Eduardo Esch e Lisiane Guazina, que infelizmente não puderam vir presencialmente aqui, mas contribuíram também decisivamente com o trabalho. Então, basicamente, nós buscamos fazer análise da programação jornalística e um pouquinho não jornalística, no caso da Nacional FM, mas especialmente jornalística, dessas 3 emissoras sediadas em Brasília. E como objetivos específicos do nosso trabalho, também desse acordo de cooperação, a gente buscou contribuir com os objetivos do sistema público de radiodifusão, aperfeiçoamento dos conteúdos, fortalecimento de ações de pesquisa e parcerias com as universidades, que é uma preocupação crescente aqui dentro da empresa, até pelo, enfim, pelo centro de pesquisa que está sendo desenvolvido, né? Acho que eu vou olhar para esse lado aqui, que aí a gente se conversa melhor, né, Gui? Assim, tá, beleza. Então, para fazer esse trabalho, a gente buscou utilizar como referência os princípios e valores da EBC, especialmente aqueles definidos na lei de criação da empresa, documentos também norteadores do trabalho, aqui como o Manual de Jornalismo, e também algumas reflexões acadêmicas a respeito dessa temática. E para isso, né, eu sei que, enfim, pode ser muito óbvio, mas é importante destacar que a gente montou nosso sistema de análise utilizando esses itens, essas categorias, né, a respeito da importância de pluralidade de fontes, finalidades educativas, artísticas, culturais, e também respeito aos valores éticos sociais da pessoa e da família, os princípios não só da lei, né, mas, obviamente, da Constituição também, e a não discriminação religiosa, político-partidária e outras. Para isso, então, a gente também levou em consideração outras funções e possibilidades dos veículos da EBC, dentre essas perspectivas, o direito à informação, a livre expressão de pensamento e também a excelência em conteúdos e linguagens. E isso significou criar uma engrenagem de análise que pretendeu, né, avaliar a pertinência de informações, amplitude ou limitação do que foi veiculado, adequação de linguagem e, especialmente, pluralidade de fontes, além, né, da consistência e contextualização, acessibilidade, periodicidade de veiculação, adequação estética, dimensão interpretativa ou noticiosa, que é um ponto que eu acho que também merece um debate e é algo bastante interessante. E o software que a gente utilizou permitia, né, quantificar e tentar também estabelecer algumas questões qualitativas a respeito do conteúdo veiculado. Para isso a gente usou, acho que muitos aqui conhecem, o SurveyMonkey, e treinou também os estudantes de graduação, de pós-graduação, para alimentarem esse banco de dados, que nos permitiu alguns quantitativos orientadores de tendências, e também a gente, ao longo do tempo, no relatório final a gente incluiu uma parte disso, né, buscou também dar visibilidade a exemplos que possibilitavam com mais facilidade acompanhar que tipo de índice a gente alcançava com a pesquisa. Então, para isso, né, buscamos entender e avaliar formato e tempo dos conteúdos, a origem dos conteúdos, visto que as rádios da EBC não veiculam só a produção própria. Buscamos também fazer uma análise do uso de sonoras e fontes nos conteúdos jornalísticos veiculados, além também de verificar quem eram essas fontes, né, e tentar, com isso, encontrar uma proporcionalidade entre fontes dos 3 poderes, fontes de fora do âmbito do Estado, o tratamento informativo, que eu já tinha falado antes, e os temas, os conteúdos que a gente classificou. Eu não vou aqui cansar muito vocês com isso, está no relatório, né, desde ações do Poder Executivo até questões ligadas à ciência e tecnologia e à comunicação como área setorial. Bom, essa aqui eram as considerações iniciais. Agora vamos aos resultados do trabalho que a gente desenvolveu, né? A gente, ao longo, especialmente do ano de 2014, entre janeiro, fevereiro, né, e outubro, avaliou algo em torno, né, de 2.100 conteúdos veiculados pelas rádios, utilizando como referência o recorte por programas jornalísticos dessas 3 emissoras, né, repito, Nacional FM, Brasília, Nacional AM e MEC. E aí um primeiro dado importante é que dessas peças, né, 13%
dos conteúdos eram internacionais e 86% nacionais. Dos conteúdos internacionais se destaca, está aí no relatório com mais ênfase, a parceria que a EBC tem com a Rádio França Internacional, que quase alcança 90% dos conteúdos veiculados. Nos conteúdos nacionais, né, grande parte das matérias veiculadas são da própria EBC e a empresa também desenvolve parcerias estratégicas, especialmente, por isso que está em negrito, com as rádios legislativas, né, a Rádio Câmara e a Rádio Senado, com 37,5% de conteúdos dessa parceria, dessas possibilidades de parceria com a Rádio Câmara e 29% com a Rádio Senado. Em relação à duração dos conteúdos que analisamos, né, verificou-se uma forte tendência para a produção de conteúdos com curta duração, né, ou seja, mais de 50% das peças analisadas não alcançam sequer 1 minuto de duração, e somente 26%, ou seja, 1,21% superavam 4 minutos de duração. Em relação aos formatos predominantes, e isso também é de alguma maneira decorrente, né, do tempo do material que é veiculado, a gente percebeu um número significativo de notas, né, de materiais sem sonora, né, sem entrevistas que acompanhavam, ou pelo menos sem expressão da entrevista que acompanhava esse material, chegando a algo em torno de 58%, o que eu acho que, na nossa opinião, digamos assim, já antecipando um pouco o laudo, pode merecer alguma reflexão e até verificar se essa seria a métrica mais adequada, né? A gente, insisto, não está aqui para fazer um juízo fechado do conteúdo que é veiculado, mas acho que é uma boa perspectiva também importante para debate. Então, nos conteúdos internacionais, de alguma forma, esse modelo também se repete, com um número significativo de conteúdos sem sonora, né, algo em torno também de 90%. E eu acho que isso também implica aí até num diálogo com as emissoras parceiras, né, a respeito disso. Uso de fontes das peças internacionais, por vezes, não fazem, né, como podemos observar, indicação da origem das informações que são apresentadas, e também não fazem os conteúdos nacionais, né, um número alto, de consideração e indicação da origem, de qual a fonte primária daquela informação que está sendo veiculada. Nos conteúdos internacionais, está ali em vermelho, né, houve um predomínio de fontes de natureza governamental, expressada numa ordem decrescente que vem a seguir, ou seja, né, as fontes governamentais dos conteúdos internacionais superam 70% do que é veiculado, em comparação, né, outras possibilidades de fontes informativas, como organismos diplomáticos, organizações não governamentais, etc. Nos conteúdos nacionais, também há, só que numa perspectiva um pouco menor, né, o uso de fontes associadas a autoridades governamentais, fazendo algo em torno de 38% dos conteúdos que são levados ao ar, em comparação a outras possibilidades de origem das informações, né? E se a gente somar, está em vermelho, as fontes oriundas da estrutura do poder do Estado, não só do Poder Executivo, isso alcança algo em torno de 65% do material que é veiculado. As temáticas, né, há por outro lado, se é que a gente pode também dizer assim, né, acho que é um ponto bem positivo do trabalho que é feito, uma variação significativa dos temas abordados. Então, nos conteúdos internacionais, há uma predominância de 15 temáticas distintas, que passam por saúde, catástrofes, política internacional e etc. Vou passar essa parte que, enfim, de alguma maneira complementa o slide anterior. Nos conteúdos nacionais, também há uma diversidade temática significativa que pode ser destacada pela presença de conteúdos de economia, saúde, segurança, justiça e educação. Pode passar, por favor, Guilherme. Enfim, agora falando um pouco da natureza informativa, né, do trabalho classificado. A gente buscou, ao analisar esses mais de 2.000 conteúdos, também verificar qual o gênero, digamos assim, desse material, e concluiu que um número, né, perto de 45% pode ser classificado como algo meramente informativo, com dados básicos,
que configuram o acontecimento, 35% tem um pouquinho mais de contextualização e 18,4% traz informações complementares associadas à veiculação do fato que podem permitir ao ouvinte compreender algumas das possíveis relações de causa e consequência dos fatos, né? Agora, tentando ser pontual aqui com o acordo que estabelecemos com o Conselho Curador, eu queria também apresentar uma parte da pesquisa realizada por meio da análise piloto da programação musical, né? A Josete falava, desde o começo do nosso trabalho, da importância de não restringi-lo aos conteúdos jornalísticos. Então, à medida que, a partir do final de novembro, houve a possibilidade de acesso à planilha das músicas veiculadas pela Nacional FM, nós nos organizamos para fazer uma análise dos conteúdos musicais que a rádio transmitiu no mês de novembro. Então, acho que é importante fazer essa referência e até depois, se for o caso, fazer um comparativo entre esse mês e outros meses para avaliar se o que a gente alcançou se manteve ou não. Mas queria, desde já, também deixar essa informação que era importante para a compreensão dos números que vão ser apresentados. Agora, não poderíamos deixar de falar também, né, já que vamos falar da Rádio Nacional FM, de que existe uma parceria histórica entre a Nacional FM, especialmente a Universidade de Brasília, porque ela, Rádio Nacional FM, é resultante também de um projeto que teve a parceria da UNB nos anos 70 e que pressupunha, e eu acho que isso se manteve ao longo do tempo, uma valorização da cultura brasileira no conteúdo veiculado, né? E a gente, para isso, buscou desenvolver uma metodologia analisando ocorrências, né, as frequências das veiculações que foram realizadas e também buscamos fazer um cruzamento dos dados que alcançamos utilizando especialmente, né, o Excel como uma base de dados. Para isso, pretendíamos, e acho que de alguma forma conseguimos fazer no relatório, avaliar quais eram as músicas mais veiculadas, os intérpretes mais tocados, os compositores mais frequentes e especialmente os gêneros de compositores e intérpretes, né, e a análise também, né, quer dizer, a análise a partir disso poderia nos possibilitar e verificar se existe ou não algum tipo de concentração, por isso que está a interrogação ali, porque é um tema interessante de ser debatido, né, quais são os critérios objetivos para a seleção da programação musical. E, ao longo do mês, então, analisamos, né, as 2.973 músicas que estão presentes na planilha e que fazem parte da programação geral da Nacional FM. Nós não levamos em conta programas específicos, direta ou indiretamente, colocados no ar na programação da emissora, porque isso poderia criar alguns desvios, né, do tipo, tem programa focado na chamada música de raiz, tem programa ligado ao jazz, etc. Então, a gente preferiu fazer esse recorte da programação geral. Bom, aí alguns resultados que também são bastante, acho que, interessantes e estimuladores de debate. Algo em torno, né, de 10% do volume total da programação que foi levada ao ar se refere a 297, vou colocar 300 para facilitar a conta, músicas, né? E esse percentual das mais tocadas, e esse percentual, por outro lado, é o mesmo das 1.506 músicas menos tocadas. Aí, de novo, não vamos entrar aqui em definição de critérios estéticos, né, que eu acho que também existe um mundo de possibilidades, mas é interessante notar que, por exemplo, a música, né, Canto de Ossanha, foi veiculada 19 vezes em 1.646 músicas, ou seja, 55% do total das músicas foram tocadas apenas uma vez. Assim, então, enfim, de novo, não vou aqui com isso tecer considerações se isso é certo, se isso é errado, mas pelo menos foi o dado que a gente alcançou e que eu acho que pode possibilitar uma reflexão também nos conteúdos não jornalísticos. Como falávamos há pouco, um total de 86% da amostra de intérpretes que nós alcançamos com o trabalho é composta por brasileiros, em comparação a quase 14% de estrangeiros, e, especificamente, na quantidade de músicas veiculadas, né, são quase 95% de brasileiros e um pouquinho mais, mas 5,5% de estrangeiros. Bom, acho que se repetiu esse slide, né? Aí tem uma tabelinha
que traz uma questão também interessante, né? De novo, sem entrar nesse mérito de certo ou errado, mas um dado, acho que estimulador para os colegas, né, e amigos responsáveis pela Nacional FM, em relação à composição por sexo, né? Claro que me parece significativo, e historicamente isso acho que posto, que há um número maior de compositores homens que o número de compositoras, né? De qualquer forma, a gente alcançou algo em torno de 90% de homens e fazendo 91%, fazendo uma métrica ali, 9% de compositoras, né, veiculadas pela Nacional FM. Aí está meio ilegível aqui, mas lá no relatório está bem presente, né, no que tange a compositores mais veiculados pela emissora. Tom Jobim e Vinícius, né, são os mais destacados, e a gente pode perceber que há aí uma predominância de homens entre os que são mais veiculados pela Nacional, ou que foram mais veiculados pela Nacional em novembro de 2014. Bom, como queiramos. Em relação aos intérpretes, essa margem é um pouco menor, né? Tem um número aproximado aí de 54%, né, nas inserções de homens e 36% de mulheres. A gente deixou de lado os grupos ou as pessoas com quem a gente não conseguiu identificar o sexo, que alcançam algo em torno de, vamos colocar assim para facilitar a conta, 10%. Entre os intérpretes, já tínhamos falado aí da exclusividade entre os homens, entre os intérpretes há um pouco mais, os intérpretes mais tocados, um pouco mais de mulheres, né? Com a presença ilustre aí de Marisa Monte, Gal Costa, Elis Regina e Adriana Calcanhoto. Bom, então, algumas sugestões, gente, a partir desses dados que colhemos ao longo desse nosso trabalho. Começando por essa análise da Nacional FM, que seria estimular uma reflexão sobre possibilidades ou não, se não for esse entendimento dos gestores, de maior inserção de novos talentos da música popular brasileira, até porque eu acho que vocês observaram, a média etária dos mais veiculados supera os 70 anos, né? Então isso acho que pode ser um ponto interessante de discussão. Por outro lado, a gente, nós agradecemos a Nacional FM pela disponibilização da planilha, que começou em novembro, mas essa planilha ela é apresentada em formato PDF, o que dificulta o cruzamento dos dados. A gente teve que quebrar do PDF para o DOC e do DOC para o Excel. Então, se essa planilha fosse divulgada em outros formatos mais amigáveis, acho que isso estimularia não só o trabalho que a gente fez, mas outros trabalhos de pesquisadores interessados no tema e mesmo daqui dentro da empresa, né? Permitindo que as análises fossem realizadas também com mais precisão. Agora, algumas sugestões para concluir, voltadas para o conteúdo jornalístico à luz do trabalho que eu falava antes da Nacional FM. Então, acho que seria importante fazer uma discussão da amplitude das informações de interesse público, do uso e o estímulo à pluralidade de fontes e também da contextualização das informações. No que se refere a conteúdos internacionais, acho que também estimular narrativas que sejam, se isso for possível, e for entendimento da empresa, um pouco maiores, né, e com mais informações complementares que ofereçam a compreensão das informações veiculadas. Até, acho que também é importante fazer um debate a respeito da inexistência, em uma parte considerável do conteúdo, das fontes que são utilizadas e também verificar, né, se haveria a possibilidade de transcender o uso de fontes do Estado, especialmente as chamadas fontes governamentais. Acho que outra sugestão de debate, acho que consideramos importante, é também verificar as possibilidades de ter mais cidadãos como fontes e, com isso, buscar uma aproximação com o público. Né? Quando chegamos, eu e o professor Luiz, a gente já pegou o finalzinho do debate sobre, né, a natureza do jornalismo da empresa. Acho que isso pode ser também uma recomendação, se assim for o entendimento dos gestores, para, com isso, também reduzir uma certa ênfase nas fontes governamentais. E a gente também, né, à luz desse trabalho realizado, gostaria, né, de buscar entender o porquê dessa predominância de relatos curtos, com número reduzido de fontes, acentuando o uso de fontes oficiais, que se traduzem numa questão existencial importante, né? Se
que subsídios e indicadores a EBC pode ter para saber que tipo de conteúdos o público não só necessita, mas também quer, deseja conhecer. Ou seja, a empresa já tem, gostaria de ter, né, um conhecimento acumulado sobre a forma como a audiência espera que as histórias sejam contadas, o que foi o tema que agora há pouco até o conselheiro, né, Mauro falava, né, o que a empresa tem a respeito da expectativa da audiência em relação aos conteúdos jornalísticos, e por que, então, né, já tinha falado um pouco disso, priorizar com esse formato que é bastante presente na programação das emissoras. Além, claro, né, eu acho que esse é um tema também bastante relevante, que tipo de formação e nível de conhecimento os profissionais da EBC poderiam ter a respeito dos perfis dos públicos que estão à nossa volta, e qual estratégia tem sido desenvolvida para alcançar, dentro da EBC, os critérios e aplicação deles nos conteúdos jornalísticos. Aí tem uma questão também de rotina produtiva, que é, acho que, bastante interessante, a respeito dos protocolos, parâmetros de produção que a empresa tem informalmente ou formalmente definido para os jornalistas, especialmente, né? E gostaríamos de, né, com toda humildade e de uma forma colaborativa, indicar uma reflexão para que buscássemos alcançar conteúdos que tivessem uma abordagem um pouco mais diversificada, e que também, né, pudessem ser resultados de protocolos de produção que dialogassem com uma política editorial pautada na informação e no aprofundamento, e havendo, né, também uma orientação geral quanto à necessidade de diversificar fontes e origens das informações, pelo menos aquele percentual que falávamos há pouco. Bom, já tinha falado bastante disso, né, da importância, acho que, de fazer uma reflexão sobre o uso de sonoras nos conteúdos para não só ambientar a própria notícia, mas para alcançar aquela base, aquele princípio da diversidade de conteúdos veiculados, e transcender, né, o número, de novo, se esse for o entendimento da empresa, de fontes oficiais que encontramos na pesquisa, apresentando mais informações e dados em diálogo com cidadãos e organizações da sociedade. Então, a gente também observou, né, essa importância de contextualização para fazer com que o chamado padrão EBC possa ser um diferencial do serviço público de mídia, de uma forma geral, não só da radiodifusão, mas também da mídia de uma forma geral. Outro dado importante, acho que é a diversificação de fontes internacionais, né, já que o número maior do que 80% dos conteúdos internacionais são originados na Rádio França. A gente sabe que isso também está ligado diretamente à estrutura, possibilidade de parceria, mas acho que é uma questão relevante. E também acho que um maior aprofundamento dessas parcerias são desenvolvidas com as emissoras que intercambiam conteúdos com a EBC, e com isso talvez alcançar um número superior a algo em torno de 1,3% dos conteúdos que foram veiculados. Acho que isso também está inserido, esse slide, nessa questão anterior, né, buscando, a partir de uma maior diversidade de parcerias internacionais e nacionais, uma gama mais plural dos conteúdos que são veiculados. E acho que cumprindo aqui, senhora presidente, com acho que os 19 minutos aqui pela minha contagem, enfim, não sei se eu estou errado, que havíamos combinado, gostaria mais uma vez agradecer pela oportunidade e dizer, né, que da nossa parte da Universidade de Brasília, após a entrega do relatório final, estamos à disposição sempre para o aprimoramento e aperfeiçoamento da comunicação pública no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para os conselheiros e depois eu abro para os diretores. Conselheiro Paulo. Bom, Wagner Tiso aí. eu gostaria de parabenizar o muito nosso bom, professor, analista. Ele fez uma análise acadêmica interessante. Eu fui radialista, fui correspondente da CBN em Santa Catarina e fazia 2 programas, CBN Campo e Momento Sebrae. Ambos eram financiados pelo Banco do Brasil.
era 1 minuto para cada programa, cada dia. E funcionava bem, até o dia que o Banco do Brasil cortou a verba. E, naturalmente, os programas decaíram, não é? E até alguns foram extintos. Na época, as CBNs ainda não têm a estrutura que tem hoje, estava aqui em Brasília.